Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Como será o mundo daqui a 2000 anos? O que terá sobrado dos dias de hoje? Será que as nossas construções resistirão para servirem como um aceno ao passado? Se usarmos como base a nossa atual realidade, então, sim, provavelmente, algumas coisas continuarão vivas para contar a história. A Grande Pirâmide de Gizé é prova de tudo isso. Você sabia que das 7 maravilhas do mundo antigo, ela é a única construção que continua de pé? Os Jardins Suspensos da Babilônia, a estátua de Zeus em Olímpia, o Mausoléu de Helicarnasso, o Colosso de Rhodes e o Farol da Alexandria. Nenhuma dessas estruturas sobreviveram ao tempo e às mãos humanas. E talvez seja por isso que há algo de místico nas pirâmides, um elemento misterioso que nos faz acreditar que existe algum segredo escondido que mudará o mundo. E se for verdade? Mas então, se existe tanto entusiasmo para descobrir o que o interior desses monumentos nos reserva, por que mesmo depois de milhares de anos sabemos tão pouco sobre o que há dentro dessas construções? Essas perguntas podem até levar ao raciocínio de que tudo seria mais fácil se os arqueólogos simplesmente arrombassem a entrada. O problema é que a realidade, meu caro, não é tão descomplicada assim. Atualmente, tanto as pirâmides quanto outros monumentos antigos são vistos de forma diferente de décadas ou séculos atrás. A importância arqueológica e histórica dessas construções reforça a ideia de que seria irresponsável ou inapropriado fazer escavações para investigar o interior delas. Afinal, estamos falando de estruturas milenares, muito complexas, que contam com relíquias e artefatos. Todas essas descobertas possuem um grande valor para a arqueologia, mas para chegar até elas é preciso ter tato e cautela. Para entender como os protocolos mudaram, podemos pegar como exemplo a descoberta da tumba do rei Tutankhamon, na década de 20. Depois que uma expedição encontrou o lugar de descanso final do faraó, arqueólogos e investigadores se debruçaram em seu interior. A lenda diz que uma maldição mortal caiu sobre muitas pessoas que viram a tumba de perto. Agora, se a maldição é verdadeira ou não, eu deixo a decisão com você. O fato é que, embora a vontade de fazer descobertas seja grande, a arqueologia da atualidade tem uma grande preocupação em não prejudicar o patrimônio investigado. É por isso que a tecnologia se tornou uma grande aliada desse tipo de estudo. Com a ajuda de equipamentos a laser, a ONG CEIAR tem mapeado digitalmente cerca de 500 monumentos históricos por todo o planeta. O objetivo é simples: preservar sítios históricos com mapeamentos em 3D e realidade virtual. Os sensores da ONG são tão avançados que conseguem capturar detalhes bem específicos dos monumentos, como a forma e até mesmo a textura. Claro que isso não quer dizer que agora os pesquisadores podem sair por aí violando construções antigas. A questão é que os sítios arqueológicos que correm riscos por causa de fenômenos naturais ou conflitos humanos estarão preservados caso o pior aconteça. Ainda assim, mesmo com esses avanços, continuam vivas as dúvidas sobre o que de fato existe no interior das pirâmides. Vamos pegar a Grande Pirâmide de Gizé como exemplo, mais uma vez. Ela foi construída há mais de 4.000 anos para servir como o túmulo do faraó Quéops, além de guardar os corpos de suas rainhas. Mesmo que todo esse tempo tenha se passado, a maior parte dos cômodos internos não foi acessada.
Entre eles estão as câmaras reais e a grande galeria. Aproximadamente 100 mil pessoas trabalharam na construção, que precisou de mais de 2 milhões de blocos de pedra e quase 30 anos para ser concluída. Durante mais de 3 mil anos, a Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta feita pelo ser humano, com 146 metros de altura. Entretanto, o monumento acabou perdendo o posto depois que a Catedral de Lincoln, na Inglaterra, foi concluída em 1311, com 160 metros. Será que algum dia saberemos mais detalhes sobre os cômodos internos da Grande Pirâmide? Como as autoridades egípcias deram ordens diretas para as equipes de cientistas sobre não fazerem escavações invasivas, qualquer pista demanda muito tempo para ser investigada. E os resultados normalmente são tratados como sugestões. As autoridades até estão ansiosas para que novas descobertas sejam feitas, pois isso poderia alavancar o turismo na região. Mas é aquela história, não é? Não adianta destruir uma coisa para descobrir outra. Alguns anos atrás, aparelhos infravermelhos conseguiram detectar alterações de temperaturas em determinadas rochas na sustentação da pirâmide. Isso deixou os pesquisadores bastante intrigados, uma vez que essas variações térmicas podem indicar que existem cavidades ou túneis pelos quais o ar consegue passar. O maior problema é que não tem como confirmar tudo isso de maneira fácil. Enquanto os cientistas também usam satélites para analisar terrenos e encontrar pirâmides soterradas, o uso de robôs está se tornando cada vez mais popular para acessar compartimentos impossíveis de humanos entrarem. Essa ferramenta chegou a ser usada na Grande Pirâmide para observar um cômodo próximo à Sala da Rainha. E um detalhe: os arqueólogos conheciam o espaço desde 2002. Porém, apenas recentemente conseguiram descobrir novidades. Em 2014, uma equipe de engenheiros desenvolveu um robô capaz de entrar na pirâmide e fazer uma filmagem do interior de uma das câmaras. Isso por si só foi um avanço incrivelmente grande para as pesquisas, já que o robô entrou em um cômodo que não foi visto por ninguém durante mais de 4 mil anos. Lá dentro havia esculturas de pedra e hieróglifos vermelhos milenares, que provavelmente são vestígios das pessoas que construíram a pirâmide. Os responsáveis pelo estudo acreditam que o espaço não era funcional e que provavelmente seria um lugar mais simbólico para os egípcios. Embora eu tenha falado bastante sobre a Grande Pirâmide de Gizé, é importante lembrar que ela é apenas uma entre várias outras espalhadas tanto pelo Egito quanto por outras partes do mundo. Até 2008, pouco mais de 120 pirâmides foram catalogadas no país africano, isso sem levar em consideração as ruínas de algumas outras. Antes das construções desses primeiros monumentos, as tumbas dos faraós e nobres até lembravam o formato da base de uma pirâmide, apesar de serem, na verdade, vários quadrados empilhados com uma altura consideravelmente menor. Essas estruturas construídas com rochas eram chamadas de mastabás e foram esculpidas a partir do início da primeira dinastia, que durou entre 3150 e 2890 a.C. A primeira e mais antiga pirâmide que se tem notícia foi erguida em aproximadamente 2630 antes do nascimento de Jesus, na época da terceira dinastia. A estrutura serviu como local de descanso final para o faraó de Djoser e acabou se transformando em uma pirâmide sem faces lisas, uma vez que a estrutura teve uma sobreposição de mastabás. Como os egípcios tinham grande cuidado para fazer a transição da vida após a morte, deixando tesouros nas tumbas, por exemplo, até mesmo o formato piramidal dos túmulos também tinha como objetivo facilitar a passagem. Para eles,
O formato de pirâmide, apontando para cima, ajudaria o caminho do faraó aos céus para ser acolhido pelo deus Ra, que é considerada a divindade mais forte da mitologia egípcia. Da mesma forma, as pirâmides também serviam como proteção para o local em que o corpo do faraó descansaria pela eternidade, impedindo que ninguém os perturbasse no pós-vida. Essa ideia era tão importante para os egípcios que até mesmo o alinhamento das pirâmides tinha a ver com o caminho que os mortos deveriam fazer. A maior parte dos monumentos foi construída na margem oeste do rio Nilo, o mesmo lado do sol poente. Como a mitologia egípcia acreditava que a posição em que o sol se põe indicava o reino dos mortos, construir as pirâmides nessa direção era uma forma de auxiliar o descanso final dos faraós. A proximidade com o Nilo também tinha a ver com a facilidade de se transportar materiais, visto que as pessoas da época achavam que fluxos de água eram melhores para deslocamentos com grandes objetos. Esses povos antigos tinham um conhecimento tão interessante que eles também foram capazes de alinhar as pirâmides com um norte verdadeiro, além de também terem conseguido posicionar as estruturas de forma que elas tivessem semelhança com as constelações. Como os egípcios tinham tamanha precisão sem a tecnologia atual, hein? O que mais eles construíram que ainda não foi descoberto? Será que isso prova que a tecnologia deles veio de um povo de outro planeta? E se for verdade,